De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47 aqui na TV Plan. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando, do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Foi ontem, dia 18. E a gente falou aqui no comecinho do plantão, para quem está chegando agora, estou aqui com a Carolina e com a Edilene do Conselho Tutelar. O que acontece? Tem que acontecer algo de ruim ou de pior para se tornar lei. Nesse caso aqui, a Lei 9.970, foi promulgada no ano de 2000, conhecido como Caso Araceli. O caso dela é muito triste, chocante, a violência que essa menina passou lá na década de 70, lá em 1973. Mesmo depois de tanta demora, temos uma lei, isso é fato. A pergunta que eu faço para vocês duas: a lei funciona? De certa forma, ela funciona? Eu penso que sim, dentro do nosso município a gente tem todo um aparato de suporte à criança, à família, que tem esse tipo de situação, dentro ali do seu seio familiar. Então, assim, na medida que há uma possibilidade de um abuso, um indicativo, essa criança ela vai passar por esse perito, ela vai ser avaliada e na constatação existe todos esses encaminhamentos da rede, é a chegada ao CREAS, é o acompanhamento dessa família. O que hoje, assim, os municípios, eles vão ter que se adequar é a escuta protegida, que é onde a criança ela vai estar fazendo o seu depoimento apenas uma vez. Então, ela não vai precisar repetir toda a situação para vários órgãos, Isso tem um motivo. Sim. Para a gente não revitimizar essa criança. Então, é o motivo da gente privar ela, de reviver esse sofrimento, de reviver essa violência. Então, dentro a nível nacional, os municípios eles precisam se adequar a essa escuta protegida. Então, ela vai dizer apenas uma vez o seu depoimento, ele será gravado, assim, ela vai estar assim com todo o aparato de profissionais da área, sejam psicólogos, assistentes sociais, preparados para essa escuta, e qualquer situação que necessite desse depoimento é uma coisa que já foi gravada, já foi, assim, a criança já disse em algum momento. Isso é gravado até? Isso. Vocês já usaram isso aqui? Ainda não. Dentro do município, a gente, em conversa com a delegacia, enfim, com a Polícia Civil, nós vamos estar montando uma comissão para a gente estudar essa lei e já implantar essa lei, o mais rápido possível dentro do município. Então, essa conversa ela já existe dentro da rede da criança e do adolescente. A questão também, Caroline, Poços de Caldas, nós temos aqui, uma realidade, com relação às políticas públicas, elas funcionam aqui. A preocupação é com relação a outros municípios também, que infelizmente não têm todo acesso a essas políticas. Existem municípios que não têm o CREAS, por exemplo, que é um importante serviço. Então, Poços de Caldas, ele é uma referência dentro da política da criança e do adolescente. Então, nós somos convidados muitas vezes a estar em outros municípios para falar um pouco do nosso trabalho, porque a gente está assim dentro daquilo que é esperado da política da assistência, da saúde, a gente está bem contemplado, tá? Então, assim, isso garante para a família esse aparato e esse suporte mesmo, nesses casos de violência. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você recebe a família, o acompanhamento ali, o próprio desenvolvimento da família com o passar dos tempos é outro, Sim, porque a família, ela vai encontrar, dentro do poder público todo esse dispositivo mesmo, de suporte, de orientação, de encaminhamento. Então faz toda a diferença. Edilene queria complementar com relação a outras leis também que existem. Sim, agora, além da escuta protegida, que é a Lei 3.431, que permite que a criança ela fale sobre o ocorrido uma vez só ou duas vezes com especialistas, porque hoje o que acontece, Paulo? A criança é vítima de uma violação, de um abuso ou de qualquer crime dessa espécie, a família leva para a UPA. Na UPA ela conta para a enfermeira que faz a triagem. Depois ela vai para o consultório da médica, conta de novo.
aí tem que ser encaminhada para a Santa Casa. Na Santa Casa ela conta para a recepcionista, que depois vai para a médica, novamente conta. Encaminha para a polícia, ela conta de novo na polícia. E por aí nós vamos. E essa lei, a 13.431, que é a lei da escuta protegida, ela tira todo esse esquema. A criança vai contar uma vez só para um técnico especializado. Talvez isso vá ser na delegacia mesmo, né? Porque a lei tem toda uma logística para funcionar. Vai ser um profissional do CREAS ou de um profissional da saúde que vai ouvir essa criança já treinado para que esse choque que a criança sofreu não fique mais profundo, mais grave do que já é, né? E com relação a outras duas leis, que foi aprovada agora em 2017, a 13.440, que o presidente Michel Temer aprovou, é a pena obrigatória e perda de bens para quem praticar crimes com exploração sexual ou prostituição. E a 13.441, que é a infiltração de agentes policiais na internet, para pegar justamente aquele pessoal que fica, né, seduzindo crianças e adolescentes, né, envolvendo naquela teia toda, que é todos esses crimes de exploração sexual virtual, que nós sabemos que existe a exploração sexual virtual, que é feita através da webcam, né, que as meninas e meninos ficam se mostrando e tal. Então hoje já é uma lei do ano passado, né, como é uma lei federal, não sei se ainda está, mas já existe. A internet já é uma vilã. Nesse caso também. Sim. E hoje já contamos com agentes infiltrados, né? Já é uma realidade aqui em Poços de Caldas também? Casos de abuso envolvendo a internet? Temos muitos. De sedução. De sedução. De sedução. Com certeza. Que é uma coisa para a qual os pais fecham os olhos. O que eu vejo muito, que às vezes a gente... meu filho não sai de casa, fica o dia inteiro quietinho dentro do quarto no computador. Pai, mãe, você já foi olhar o que seu filho está olhando no computador? É muito frequente isso. Com certeza. Muito comum. Com certeza. O adulto, ele cria uma situação para envolver aquela criança, aquele adolescente. Ele fala a língua da criança. O violador, o abusador, ele não é uma pessoa que age no ímpeto. Não. Ele elabora, ele planeja o ataque, ele estuda quem ele vai atacar, entre aspas. Então, por isso, o pai e a mãe, o responsável, ele tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Porque às vezes começa dentro do computador, começa dentro de casa. Né? Ele fala a linguagem da criança, ele fala a linguagem do adolescente. E às vezes a pessoa tem lá 40, 50 anos. Está lá junto com os pais e os pais não estão vendo. Com certeza, a maioria das vezes. Então aquela velha máxima de que cuidado com quem seu filho está andando, hoje passou para a internet também. Cuidado com quem seu filho está conversando na internet também. Porque existem os perfis fake. Né? Você olha lá os amiguinhos do seu filho, carinha lá de 15, 16 anos, na verdade a pessoa tem lá 30, 40 anos. Já é um pedófilo e a mãe não sabe, porque a internet aceita tudo, tal qual o papel, né? Aceita tudo, a internet aceita tudo. Você programa, você faz um perfil maravilhoso dentro dos padrões dentro dos padrões da população que você quer atingir. E você pega. E você acaba pegando. E você pega, com certeza. Vocês trabalham em conjunto, é isso? Isso. Existe uma união entre o trabalho de vocês, como que funciona? Sim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê essa rede articulada, né? Então, assim, que todas as ações voltadas para a criança e o adolescente sejam dentro de uma rede de proteção. Então, nós trabalhamos em conjunto, porque toda ação com a criança e a família, ele vai despender aí de vários dispositivos. Então, à medida que a criança chega no CREAS e o adolescente, ele vai ficar um período. Na medida que ele sair, ele vai precisar de um projeto de contraturno, um fortalecimento de vínculos, que é dentro do seu território, o acompanhamento da família dentro do CRAS, né, um acompanhamento do Conselho Tutelar, né, visto se há reincidência dessa violência ou se não há. Então, assim, não há como ter um trabalho efetivo sem os demais atores da rede da criança. Todo mundo tem que participar, Edilene? Todo mundo. Eu sempre costumo dizer que é uma sociedade mesmo, é um casamento feliz, porque sem a rede de proteção, o trabalho do conselho é inviável, é inútil, vamos dizer assim.
Porque o conselho, ele não faz nada. Às vezes o pai, a mãe, o responsável vai no conselho. Eu preciso de um médico, se a senhora me dê uma receita. Nós não fazemos, nós encaminhamos para quem faz. Né? A família precisa ser acompanhada, precisa ser orientada. Precisa de um acompanhamento de um assistente social. O conselheiro tutelar não é assistente social, nós encaminhamos para o CRAS, que tem os técnicos que já são capacitados para orientar essa família, para direcionar. Tem o CREAS, que já atende violações mais sérias. Então, a gente direciona para isso. E verifica o que é o acompanhamento do conselho tutelar. Ele acompanha essa família, esse pai, esse responsável legal, para que ele esteja aderindo ao projeto que ele foi colocado. Porque muitas vezes a família procura o conselho tutelar, ou a gente constata uma violação de direito para criança e para adolescente, a gente insere essa família dentro da rede para acompanhamento de CRAS, de CREAS, na área de saúde, no CAPS, enfim, em toda a gama da rede, e a família simplesmente não vai. A família... Não leva a criança. Não leva. Isso desinteresse. Sim. Falta de informação também. Existe muita falta de informação N ainda. coisas, Paulo. Eu acho que existe assim a dificuldade da família em acessar, compreender. Sim, a importância, justamente. E assim, mexer também com um assunto tão delicado é mexer assim em todo o envolto da família. Né? Como a gente citou, alguns casos, ou talvez até a maioria deles, existe um membro da família envolvido na situação do abuso. Então, Sim. assim... É um complicador isso. Romper essa situação, né? Fazer com que a família compreenda que é necessário a retirada dessa pessoa, né? Desse seio familiar. Sim. Então, a gente compreende, né? Todo esse envolto da família, mas a família ela precisa pensar na criança e no adolescente que tem essa prioridade. Né? Até quando tem um caso que envolve literalmente a pessoa da família, no caso do abuso, né? O adulto no caso do abuso, às vezes até a família aceitar, vai tempo. Sim, é por isso que o serviço do CREAS, ele tem, né, o acolhimento, que é esse movimento mesmo, Sim. assim, da gente fazer com que a família compreenda o serviço, que ela se achegue, que a gente entenda a história, para que venha o acompanhamento. Então, assim, o acolhimento é essa nossa busca aí dessa família. Acessar essa família, fazer com que essa família chegue ao serviço, para que ela entre no acompanhamento. Quando a gente vê que o acolhimento ele já está sendo um pouco quebrado, falho, a gente vai lá no conselho, né? Envia relatório e solicita, olha, conselho, essa família não chegou. E como é uma medida protetiva, quer dizer que a família deve cumprir, então o conselho ele pode tomar providência, né, cabível, uma responsabilização para esses pais, uma advertência. Então, por isso que é um trabalho muito amarrado, porque se essa criança ela não está sendo protegida, né, assim, e nem, vamos pensar, tem esse aparato da própria família, nós precisamos anunciar isso ao conselho. O conselho precisa cobrar dessa família essa responsabilização. E vocês cobram. Porque geralmente a medida, a gente está acostumado muito a falar aqui no plantão da medida protetiva, né, com relação à mulher, né, a Lei Maria da Penha, que faz com que o agressor, né, fique uma determinada distância, longe da pessoa. Como que funciona no caso da criança e do adolescente? As medidas protetivas. A medida protetiva é toda a ação tomada em favor da criança. Da criança. Da criança. Quem é que responde pela criança? O pai ou o responsável, o pai, mãe, né, o responsável legal pela criança. Porque às vezes a pessoa pensa, o conselho tutelar toma o lugar do pai e da mãe. Não, não é isso. Não é isso, vocês não têm esse papel. Não, o conselho tutelar age quando não há o responsável legal pela criança naquele momento. Mas se a criança tem um pai, tem uma mãe, um responsável legal, ele responde por aquela criança. A medida protetiva é aplicada para que cumpra-se aquele ato. Ou seja, a criança precisa ir ao CREAS, a criança precisa de um serviço de psicoterapia. Quem que vai levar? A criança não vai sozinha. Uma criança de 8 anos não vai sozinha. Quem que tem que levar? O responsável legal por ela. Né? Ela tem que levar, tem que acompanhar se essa criança está desenvolvendo, está melhorando, está piorando, porque um técnico, um médico, um psicólogo, ele não vai se reportar para a criança falando do problema da criança, ele se reporta à mãe. Até porque a questão do agressor dentro de casa, que são as violações intrafamiliares, muitas vezes é difícil da mãe entender que quem tem que se afastar da casa é o agressor, não é a criança. A gente tem casos assim. Tem casos assim. Não, mas tem que tirar a criança daqui. Não, não é a criança que tem que sair, é o agressor, preferencialmente de lá para a cadeia.
né? E temos também, Paulo, que é assim muito, muito frequente, não só Poços, mas Brasil, que são as violações veladas. O que são as violações veladas? A mãe sabe que acontece e não denuncia. Sabe que é o pai que faz, sabe que é o irmão, sabe que é o tio e não denuncia, com medo de perder aquele membro da família. Então eles priorizam o pai, a mãe, o pai, o irmão, não veem que o filho é soberano aquilo tudo. Isso não está envolvido até mesmo um machismo ali, até por parte da mãe? Sim, é o medo de perder o companheiro, é o medo de perder aquela companhia. Então, a criança, ela é submetida a uma série de condições ali que a mãe está vendo. Gente, uma mãe conhece um filho, tranquilamente. Uma mãe conhece a mudança de comportamento de um filho só pela criança sorrir. Ela observa que a criança está apresentando essas mudanças de comportamento e ela sabe o que é na verdade, mas não quer encarar o fato. Não quer enxergar ali a verdade. Não quer e não denuncia. E o filho está lá sofrendo, a criança está lá sofrendo, com certeza. Isso é em todos os lugares, é mundo. Você tem casos assim, relatos diários disso. A gente sempre fala aqui no plantão, aliás, essa semana, na participação da Carolina na Transamérica, a gente falou, porque em muitos casos passa pela família. E quem vai literalmente alertar a todos, às vezes, é a própria educadora lá na escola que percebe que a criança está com um comportamento diferente, está deprimido, né? Isso a gente tem muitos casos onde há uma percepção da escola. Da escola. Né? Então, assim, isso é cada vez mais frequente? Eu acho que a gente pode até fazer uma leitura, assim, interessante sobre isso. Porque a Edilene, que está no conselho, ela sabe, muitas denúncias vêm da escola. Vem da escola. Né? Assim, de um comportamento diferente da criança, às vezes de uma marca, de algum sinal mesmo que se identifica, né? Então, a escola, ela está sendo esse lugar, né, de olhar, assim, para essa criança. Por isso que a gente tem que retomar essa conversa, né, dizendo que os pais, eles precisam estar atentos aos seus filhos. Com certeza. Né, como a Edilene disse, aos sinais de mudança. Porque hoje, eu também disse isso na entrevista, né, lá na rádio, existe, assim, uma terceirização do cuidado. Terceirização, foi isso que você falou lá. Isso, uma terceirização do cuidado, que é o quê? É colocar, assim, para outros dispositivos, né? Seja escola, seja projetos, enfim, para que eduquem, para que tomem conta dos seus, né? E isso não é, sem dúvida, o que é o ideal, né? A família, ela precisa estar junto com seus filhos, responsável, respondendo por eles. Então, quando a Edilene fala, né, que há muitas vezes a necessidade de cobrar essa responsabilização, porque muitas vezes chega lá no CRAS, a família está lá com o ofício, a gente está sabendo onde está a família, a gente procura a família não vem, não traz a criança, não traz o adolescente, e aí a gente aciona novamente. Quer dizer, a família, ela tem o suporte de ajuda, ela tem onde recorrer, ela tem onde, assim, vamos pensar, conseguir ali dissolver, assim, as suas situações, a situação da violência, mas muitas vezes ela não está muito preocupada nisso, com isso. Então nós precisamos estar sempre retomando isso, e aqueles órgãos responsáveis para dar essa chamada na família, né, isso tem que acontecer. Então o conselho é muito parceiro nisso, né, de retomar a família, essa sua responsabilidade. Muito bem. Eu quero falar para você da Artipel, hein? Mês de maio na Artipel, mês da informática. Você economiza para valer, viu, gente? Tem promoção de impressoras. É isso mesmo, lá na Artipel. Você compra impressora multifuncional HP 2136 por R$ 239,90. Impressora multifuncional HP 2676 wireless por R$ 339,90. E ainda, impressora multifuncional é uma Epson Econtac por R$ 999,90. Na Artipel, com preços especiais para empresas também. Em 2 endereços aqui na área central da cidade, na Assis 674 e 1058. Artipel, mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a terceira parte do Plantão. Até já!